Mas Friedrich era muito mais que um homem desconfiado. Era um homem que seguia a palavra de Deus e as leis da igreja. Se misturar com um pagão como Locke era muito mais do que a danação do purgatório. Era uma ofensa para si mesmo. Praticar seus sortilégios era uma afronta ao homem por ser a própria imagem e semelhança do divino. Acreditava que Locke poderia ser um homem de boas intenções, mas perdido nos braços do demônio. Mas também tinha a ideia de que o homem de cabelos infernais fosse algum tipo de teste à sua fé, o que o amedrontava, pois não via outro tipo de escapatória que não fosse o auxílio de Locke. Olá pessoal, aqui é a Mariana, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vim falar sobre o livro Ode aos Desafortunados, da escritora Angelina Dourado, mais um dos livros escolhidos para o especial The Waters aqui do Na Estante. A história tem como protagonista o Frederick, eu espero ter dito o nome dele certo, às vezes eu me atrapalho, e o Locke, que de início parecem não ter nada em comum, mas acabam como companheiros de viagem e se envolvem num maravilhoso romance do tipo slow burn. E isso não é spoiler, né? Porque já é a premissa da história. Ou seja, um slow burn é aqueles romances bem trabalhados em que o casal demora horrores para ficar juntos. E eu não sei vocês, mas é o meu tipo preferido de romance. Eu gosto demais. Principalmente quando a história traz esses bons motivos para demorar tanto para o romance acontecer. E essa daqui é cheia de ótimos motivos. Locke é um andarilho que trabalha como curandeiro, e certo dia ele conhece o Frederick, um monge fugindo do mosteiro por razões que eu não posso dizer, porque se eu demorei para descobrir os segredos dos personagens, vocês também vão demorar. Não contem comigo para deixar os spoilers escaparem de jeito nenhum. E depois de ser atacado na estrada, o Frederick, ele é socorrido por Locke. E é um primeiro encontro cheio de muita desconfiança da parte dos dois, porque cada um tem o próprio passado, né? E cada um tem os próprios motivos que explicam a desconfiança que eles têm uns com os outros. Porém, eles acabam viajando juntos por um tempo. E como o Frederick também tem alguns conhecimentos da medicina da época, eles logo percebem que seria vantajoso se eles ficassem trabalhando juntos por um tempo indeterminado. Então esse é o começo da história deles, que passa a ser a maior parte na estrada, enquanto eles vão de feudo em feudo buscando trabalho. E a história passa por todo o avanço da relação deles, desde aqueles desconhecidos que se tornaram colegas por conveniência, para amigos, desenvolvendo toda uma relação de companheirismo e amizade profunda antes mesmo deles perceberem que estão se apaixonando. Então, é algo que eu gostei muito, porque parece o surgimento de um relacionamento de verdade, né? Não é aquela fagulha que muitos livros de romance trazem. Eles se tornaram amigos e depois se apaixonaram. É muito credível e muito forte e vale a pena cada capítulo. O livro é ambientado na Europa do século XIV, se não me engano, e como se isso já não fosse complicação suficiente, porque a era medieval não é um cenário nada amigável para esse relacionamento que eles estão criando, ainda tem o fato de que Frederick é um homem religioso, um frade, né, que estava fugindo do mosteiro, e Locke é um pagão, ou seja, além de precisar entender os próprios sentimentos que Frederick passou a vida aprendendo a repudiar, ainda há o choque da divergência religiosa em plena época da Inquisição. Então são dilemas de todos os lados. Quem gostar de drama vai realmente aproveitar essa história. Cada capítulo é um mergulho na mente deles, mostrando como são personagens muito bem construídos. É como ver pessoas de verdade na sua frente. Até mesmo os personagens secundários recebem essa profundidade quando estão no foco da narração. Eles têm toda uma história que levou até aquele momento e ainda move cada um deles. Mesmo que eles não apareçam muito, você vê que eles são personagens completos, muito bem construídos. E por falar em narração, o narrador é uma coisa interessante, uma das melhores coisas do livro, sendo que ele é quase onisciente, mas não completamente, e com um pouco de personalidade. De vez em quando ele faz comentários sobre as ações dos personagens e são momentos engraçados e maravilhosos, porque os leitores se sentem ouvindo uma fofoca muito bem contada. Outra coisa que eu adorei e que eu acho que merece ser mencionado aqui foi o cuidado que a autora teve de tornar o cenário o mais realista possível, explicando por que algo apareceu no capítulo, ou então por que não apareceu, explicando o que estava acontecendo em cada local no momento da história. É visível que teve todo um esforço de pesquisa que deve ter dado muito trabalho, então eu admiro demais. E eu adorava chegar no final dos capítulos já sabendo que teria informações interessantes sobre o que aconteceu ali.
Eu gostei muito dessa leitura, o que não é uma surpresa, porque tanto o gênero quanto o cenário são do meu interesse, mas com certeza o charme da história é todo pelos personagens. Todos eles, não só os protagonistas, são muito interessantes. Eu fui conquistada até por gente que só apareceu em 2 capítulos. Então, se vocês estiverem curiosos com o livro, eu digo para ir em frente, porque não vão se arrepender. Ode aos Desafortunados está disponível no Wattpad. E é isso, eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de seguir a Fábrica nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. E até a próxima vez.